Fala pessoalzinho, tudo tranquilo? Vamos para mais uma aula agora que eu deixei aqui gravada para vocês. Então eu vou pedir umas coisinhas para vocês. Ó. Se vocês curtirem a aula, não esquece de deixar uma curtida aí no vídeo. Se você ainda não for inscrito no canal, por favor se inscreve, que isso daí vai ser bastante importante para mim e para você. Se ativar as notificações, nota 10, melhor ainda. Se curtir muito o vídeo, posta, manda para os seus amigos, compartilha com seus amigos. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, por favor, joga aí nos comentários aí embaixo, que eu vou ter o maior prazer de responder para vocês e até gravar novos vídeos a respeito, beleza? Valeu, galera, bora pro vídeo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre interpolação circular, né? Então até a última avaliação, a gente só fazia movimentos em linha reta. Hoje a gente vai começar a fazer círculos, né? Eu dei uma adiantadinha bem pouquinha para vocês no final da última aula antes da prova de como que fazia uma interpolação circular, mas a gente vai ver mais em detalhes hoje, porque tem algumas, vamos dizer assim, algumas especificidades desse código aí de interpolação circular. Primeiro que interpolação circular já é um nome esquisito, né? Porque interpolação a gente normalmente pensa que você vai pegar dois pontos e aproximar a função que está entre esses dois pontos por uma reta, não por um círculo. Mas interpolação circular aqui para a gente significa que a gente vai partir de um ponto e chegar até um outro ponto fazendo um arco circular. É isso que significa interpolação circular. Tem algumas coisas que a gente precisa dar uma olhada antes da interpolação circular para a gente poder fazer o comando lá. Algumas coisas que a gente não até alguma coisinha que a gente já tinha visto com algum tipo de detalhe, mas pouco, e depois algumas coisas que a gente não viu porque não precisava ainda e agora vai precisar. Já falo para vocês. Então aqui, ó, primeira coisa sobre sistemas de unidades. A gente já tinha definido lá atrás o G70 e o G71, né, para você trabalhar em polegadas ou em milímetros. Só que hoje vai ser um pouquinho diferente. E a partir de hoje vai ser um pouquinho diferente, na verdade, porque a máquina Siemens ela tem uma especificidade que até então eu não explorei com vocês, vou explorar agora, que é o seguinte, ó, a primeira ressalva de que, a menos que seja ultra necessário, não misture dois sistemas de unidade no mesmo código, que pode dar ruim. Inclusive já caiu até foguete por causa disso. Não por causa de usinagem CNC, mas por causa de misturar unidades SI com unidades inglesas no mesmo projeto. Então, evitem isso ao máximo, né? A menos que seja uma peça que de um lado ela é métrica, do outro lado ela é unidades inglesas de propósito. Bom, a gente tem o primeiro comando, que é o G70, e a gente tem o parzinho dele, que é o G700. Né? Esses dois aqui vão transformar a nossa máquina para o sistema de unidades inglesas, já falo a diferença entre eles. A gente tem também o G71 ou o G710 que vão passar a nossa máquina para unidades métricas. Lógico que a gente vai trabalhar em unidades métricas porque é o nosso padrão aqui, então esse vai ser o nosso preferido. Na verdade, o G710 vai ser o nosso preferido. E aqui tem uma observaçãozinha que eu sempre faço de que as unidades métricas elas são muito mais fáceis de se trabalhar, né? Unidades métricas você tem, por exemplo, de decímetros para centímetros é um fator de 10, de decímetros para metros é um fator de 10 também, de metros para decâmetros é 10 também, de decâmetros para hectômetros é 10 também, de hectômetro para quilômetro é 10 também, é tudo fatorzinho de 10, né? De centímetros para milímetros também é um fator de 10. Então é fácil trabalhar com unidades métricas, né? Se você pegar unidades inglesas, por exemplo, para vocês terem uma ideia, para baixo para baixo da polegada, se você quiser trabalhar com algo menor do que uma polegada, você vai ter que trabalhar com frações de polegada. Então, todo mundo já ouviu falar aí principalmente se você vai mexer com hidráulica, né? Nosso padrão de hidráulica aqui ainda é unidades inglesas, não sei muito porquê. Mas você tem tubo de meia polegada, tubo de 3/4, tubo de 2 polegadas, tal. Esses de meia e 3/4 são todas frações de polegada. Se você vai trabalhar com furação, por exemplo, né, com broca de furadeira, você tem broca de 3/8, broca de, sei lá, 1/8 de polegada, broca de, sei lá,
5 oitavos, enfim, 7 16 avos, tudo frações de polegada. E normalmente você vai até 32 avos, né? Você consegue dividir uma polegada tem 2,54 centímetros em 32 pedacinhos e você vai utilizando as frações ali. Aí depois de polegada, de polegada para pé, você tem um fator de 12, né? Então 12 polegadas dá um pé. Por que isso? Não faço a mínima ideia. Depois de pé para jarda, eu não me lembro se tem um fator de conversão ou não. A jarda é algo próximo de 1 metro, né? E não sei se 3 pés dá uma jarda, não sei exatamente se é precisamente 3 ou se é 3 e um pouquinho. Ou se são 4 pés, sei lá. E aí depois de jarda você tem a milha, né? Que eu também não sei exatamente o fator de pés para milhas aí, mas eu sei que uma milha tem 1.609 metros aproximadamente. Então é um negócio bem quebradinho lá, mas para você saber. Então os fatores são todos malucos, é difícil de você entender muito bem. Então a gente, lógico, trabalha com sistemas de unidades métricas. E aí eu coloquei uma figura aqui para ilustrar que faz tanto sentido quanto o sistema de unidades inglesas, né? Você tem os cavaleiros feudais aqui lutando com um cogumelo aqui, com cara de... Cogumelo? Não é um cogumelo, isso é um caramujo, com cara de coelho aqui. Eu coloquei isso aqui só para lembrar de uma outra história que eu normalmente conto também, que eu tinha um professor na faculdade que ele chamava unidades inglesas de unidades feudais, sabe? Então toda vez que você ia fazer um exercício em unidades inglesas, ele já ficava meio mal-humorado, falava, vamos fazer em unidades feudais aqui. Eu coloquei isso aqui para lembrar. Mas voltando aqui, qual que é a diferença do G71 para o G710? O G71 ele vai passar as unidades de deslocamento da sua máquina para milímetros, né? Então tudo que era polegada vai virar milímetro, mas ele não mexe nas unidades de velocidade de avanço, né? Então a velocidade de avanço, se ela estava em polegadas por minuto, ela vai continuar em polegadas por minuto. E o G710 não, o G710 ele muda tanto as unidades de avanço, de deslocamento para milímetros, né? De polegadas para milímetros, quanto as velocidades de avanço de polegadas por minuto para milímetros por minuto. Então a gente vai passar a utilizar agora para programar em unidades métricas o G710, tá? Para a gente ter certeza que a gente passou absolutamente tudo para unidades métricas aí. Bom, seleção do plano de trabalho, pessoal. Plano de trabalho, basicamente você vai dizer para a máquina se você vai trabalhar no plano XY, no plano XZ ou no plano YZ. Por que você tem que dizer isso? Porque se eu vou trabalhar no plano XY, eu preciso necessariamente que a minha ferramenta esteja ortogonal ao plano XY, né? Ela não pode estar deitada, não vai estar paralela ao plano, ela tem que estar ortogonal ao plano para a gente conseguir usinar ele direitinho. E para fazer os comandos de interpolação circular, você precisa definir o plano de trabalho necessariamente. Isso acaba ajudando a máquina a definir onde está o seu círculo e que movimento que você vai fazer, né? Então você precisa definir aí o seu plano de trabalho. Mesmo porque se a ferramenta estiver deitada ou se ela estiver em pé, né, se ela estiver ortogonal, se ela estiver paralela ao plano, o movimento que você vai realizar para fazer o mesmo círculo é totalmente diferente. A máquina precisa saber disso, né? Então a gente vai ter que especificar o plano de trabalho. Em alguns movimentos que a gente já fazia, que era o G00 e o G01, a gente não precisava de especificar o plano de trabalho, não fazia nem sentido fazer isso. Por isso que a gente não especificava, mas agora a gente vai precisar. Na interpolação circular é um desses comandos que a gente vai precisar. Então a gente tem 3 comandos aqui. Eu tenho o G17, que seleciona o plano XY. Eu tenho o G18, que seleciona o plano ZX. E eu tenho o G19, que seleciona o plano YZ. Esses são os 3 planos que a gente pode trabalhar. Esses comandos aqui, eles são modais, né? Então, uma vez que você selecionou, por exemplo, o G17, a máquina vai trabalhar no plano XY até que você dê um G18 ou um G19, né? Se você não fizer isso, ela vai continuar lá no G17.
e assim por diante, como funcionam os comandos modais aqui. Esses três aqui são do mesmo grupo. E aí, se a gente não selecionar nada, por padrão as máquinas normalmente vêm com o G17 selecionado. Mas é claro que é sempre bom a gente selecionar direitinho no código para não correr o risco de ter outra coisa na memória da máquina lá e a gente fazer uma usinagem toda errada. Agora sim, agora que a gente já viu a questão de unidades e a questão de seleção de planos, a gente consegue entrar na interpolação circular. Então, o que é a interpolação circular? A interpolação circular, ela é um comando de movimento. Então, quais são os comandos de movimento? G00, que é movimento rápido, G01, que é interpolação linear, e a interpolação circular é feita pelos comandos G02 e G03. Eu já vou mostrar para vocês como é que funciona. Então, a interpolação circular ela vai executar uma trajetória circular entre dois pontos em um dos três planos da máquina, XY, XZ ou YZ. O G02 ele faz a interpolação circular no sentido horário e o G03 faz a interpolação circular no sentido anti-horário. E eu vou mostrar para vocês que fazer a interpolação circular no sentido horário ou no sentido anti-horário dá diferença na hora de você fazer o seu círculo, né? Porque basicamente você vai partir de um ponto, né? Então você tem que especificar o sentido que você está fazendo a rotação ali para conseguir fazer o arco correto e para especificar basicamente um círculo único para a gente fazer o arco. Vocês também vão ver essa questão de círculo único já. Os comandos aqui, esse G02 e G03, eles precisam necessariamente da informação do ponto final do arco, né? Porque a ferramenta já vai estar no ponto inicial e você vai do inicial até o final. Então você precisa dar para ele sempre o ponto final do arco, o plano de trabalho, que a gente vai dar com G17, 18 ou 19, e a curvatura do arco. A curvatura do arco a gente pode dar de duas formas. Tem dois jeitos de executar esses comandos aqui, eu vou mostrar para vocês. Um deles é dando só o raio da circunferência e o outro é dando a posição do centro da circunferência com os vetores I, J e K. Já vou mostrar para vocês como que faz. Esses comandos são modais, né? Então, se você der um G02, você ativou o modo de interpolação circular no sentido horário e todo movimento daqui para frente vai ser um movimento de interpolação circular no sentido horário até que você mude isso, né? Como funcionam todos os comandos modais. E eles são do mesmo grupo do G00 e do G01. Por quê? Porque eles são modos de deslocamento da ferramenta. Eu posso deslocar em linha reta sem controlar a velocidade, em linha reta controlando a velocidade, ou em trajetória circular controlando a velocidade também. Posso fazer dessas três formas. Aí, uma coisa importante é a seguinte: como que eu vou saber se o círculo que eu vou fazer precisa ser no sentido horário ou se ele precisa ser no sentido anti-horário? Isso pode mudar de acordo com o plano? Isso pode mudar de acordo com a referência? Vou falar para vocês que pode sim, tá? Não é só você olhar de cara e falar assim, isso aqui é o sentido do relógio, isso aqui é o sentido que não é do relógio, porque você pode estar atrás do plano e aí as coisas mudam, né? Então a gente tem como olhar para os eixos e estabelecer referências para saber qual é o sentido horário e qual é o sentido anti-horário. Aqui eu tenho uma figura aqui que é um cubo, né? E eu tenho os três planos representados nesse cubo aqui. E eu tenho os três eixos também. Eu tenho o eixo Z, o eixo Y e o eixo X. E aqui a gente consegue ver nesses três planos aqui como que eu faço o G02 e como que eu faço o G03. E vocês veem que de um plano para outro muda. Então eu quero mostrar para vocês agora como que a gente vai fazer essa referência aí de uma forma que a gente não precise muito consultar esse cubinho toda hora aí, né? Então vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou descompartilhar a minha tela rapidamente aqui e eu vou ficar em destaque, porque agora eu quero que vocês olhem para mim. Então eu vou destacar-me. Agora, e eu preciso mudar a câmera aqui. Aqui, ó. Agora tá todo mundo me vendo aqui, ó. Todo mundo morreu de susto agora. Bom, vamos lá, pessoal. Como que eu vou fazer
para conseguir saber o que é positivo e o que é negativo. Ou o que é horário e o que é anti-horário. Primeiro, pessoal, vocês precisam saber que o que está lá dentro da memória da máquina CNC é um programa que segue as regras matemáticas, né? Então a gente vai basicamente utilizar uma referência matemática para saber o que é horário e o que é anti-horário. Basicamente, o que é horário a gente vai definir como matematicamente negativo em termos de rotação, e o anti-horário é uma rotação positiva. Por quê? Porque matematicamente rotações do sentido anti-horário são positivas, sempre acontece, e rotações do sentido horário são negativas. Como que eu vejo isso? Eu vejo isso com a regra da mão direita. E para fazer a regra da mão direita, tem algumas coisas importantes aqui que a gente precisa ver. Primeira coisa, para fazer a regra da mão direita, você precisa utilizar a mão direita. Porque a gente pega, às vezes, alguns alunos fazendo a regra da mão direita com a mão esquerda. E, por incrível que pareça, não dá certo, dá invertido o seu resultado. Então, utilize a regra da mão direita, com a mão direita. Segundo, a regra da mão direita tem duas formas de fazer. Tem aquela forma que é assim, que eu acho péssima, porque você fala, não, uma rotação do eixo do indicador para o eixo do anular vai dar uma rotação positiva aqui de acordo com o dedão, não sei o que. Isso aqui me confunde, isso aqui sempre me confundiu, né? Então, qual é o outro jeito de fazer essa regra da mão direita de uma maneira mais fácil? Você pode fazer a regra da mão direita assim, ó, você fazendo uma rotação com a sua mão, e quando você faz a rotação com a sua mão, do único jeito que dá para fazer a rotação assim, o sentido positivo dessa rotação vai estar apontando para o seu dedão aqui, né? Então, por exemplo, vamos pegar esse plano horizontal aqui. Deixa eu ver se eu tenho que pegar meu celular aqui. Vamos imaginar que o meu celular aqui é o plano horizontal. Se eu vou fazer uma rotação nesse plano aqui, nesse sentido, olha só, rotação nesse sentido, meu dedão está apontando para cima. Se o meu eixo vertical de referência aqui também estiver apontando para cima, quer dizer que essa rotação é positiva, né? E se o meu eixo Z está apontando para cima aqui, mas eu estou fazendo uma rotação nesse sentido aqui, ó, o meu dedão está apontando para baixo. Se o meu dedão está apontando para baixo, a rotação é negativa. Então, rotação positiva, rotação negativa. Se o plano estiver de pé, não muda nada. Rotação positiva, rotação negativa. E assim por diante. Então, aqui, mais ou menos, dedão saindo do plano, rotação positiva, dedão entrando no plano, rotação negativa. É isso que a gente precisa lembrar. E a outra coisa que a gente precisa lembrar é que rotação positiva, sentido anti-horário, rotação negativa, sentido horário. Isso é por causa da matemática, tá? Então, agora eu vou voltar aqui para a nossa tela e a gente vai voltar para esse cubo aqui, ó, para ver o que está acontecendo. Deixa eu compartilhar aqui de novo. Agora sim, a gente vai voltar lá pro tubo. Pro tubo não, pro cubo. Eu tô trocando umas letras sem vergonha hoje. E aqui no cubo, vamos olhar primeiro pro plano XY, que é o mais fácil da gente olhar aqui, ó. Se eu fizer uma rotação nesse sentido do meu mouse aqui, ó, certo? Eu estou fazendo uma rotação que, se eu fizesse ela com a minha mão, o meu dedão estaria apontando para cima. E o eixo Z aqui também está apontando para cima. Então, dedão para cima, eixo Z para cima, quer dizer que essa rotação é positiva. Rotação positiva é sentido anti-horário. Sentido anti-horário é G03. Repara que o G03 está exatamente no sentido que a gente estava fazendo aqui, ó. Se eu fizer o contrário, rotação para baixo aqui, ó, né? Então, se eu girar no sentido do G02 aqui, ó, você vai ver que o seu dedão vai estar entrando nesse plano amarelo. Se ele está entrando nesse plano amarelo, a sua rotação é negativa, porque o Z está para cima e o seu dedão agora está para baixo, né? E a rotação negativa é sentido horário é G02. Funciona para os três planos. Olha só, se eu fizer uma rotação aqui, nesse plano aqui, ó, no plano ZX, como que a rotação é positiva no plano ZX? Eu tenho que olhar sempre primeiro pro eixo ortogonal ao plano. Então, o plano ZX, olha para onde que está o Y. O Y está para dentro. Então, agora, no plano ZX, rotações que deixam o meu dedão para dentro
plano são positivas e rotações que deixam meu dedão para fora do plano são negativas, porque o dedão vai estar saindo e o Y vai estar entrando, então é negativo. Então olha só, se eu quiser fazer um G03, eu vou ter que girar nesse sentido aqui, ó. Girando nesse sentido aqui, se você fizer com a sua mão direita, você vai ver que seu dedão está entrando no plano ZX aqui, ó. Se ele está entrando no plano ZX e o eixo Y também está na direção de entrar no plano ZX aqui, sua rotação é positiva. Rotação positiva é sentido anti-horário. Sentido anti-horário é G03, então tá certo aqui, ó. E o G02 tá ao contrário, né? Se eu fizer a rotação no sentido do G02, o seu dedão vai estar saindo do plano. Dedão saindo do plano é o contrário do eixo Y, então é rotação negativa. Rotação negativa, sentido horário G02. E a gente pode repetir o exercício aqui para esse plano aqui G19, e no plano G19 o eixo ortogonal é o X que está saindo do plano. Então, dedão saindo do plano é rotação positiva, sentido anti-horário, G03. Dedão entrando no plano, rotação negativa, sentido horário, G02. Então, funciona para os três planos. É só uma referência matemática. Mas se você olhar assim, sem pensar nessa referência matemática, sem pensar na regra da mão direita, parece que mudou, né? Parece que o que era sentido horário aqui no plano G17 virou anti-horário no G18 e virou horário de novo no G19. Fica difícil de memorizar dessa forma. Com a regra da mão direita fica um pouquinho mais fácil da gente memorizar, tá? Bom, beleza. Já verificamos agora como que a gente faz a rotação no sentido horário e no sentido anti-horário. Agora, a gente tem as formas de fazer essa rotação, né? As formas de desenhar esse arco. A primeira forma que eu vou passar para vocês é a forma que eu acho mais complicada. Por que eu vou passar primeiro essa forma que eu acho a mais complicada? Porque ela é a mais poderosa também, né? Tem algumas coisas que você faz com essa forma aqui que você não faz com a outra forma, né? Sem fazer nenhuma gambiarra. Então, eu vou passar essa forma aqui primeiro para vocês conhecerem e depois a gente vai ver a forma do raio. Para fazer isso aqui, eu vou... Deixa eu só pegar a minha luzinha aqui. Eu vou precisar desenhar. Então, primeiro eu vou mostrar aqui para vocês, depois a gente desenha. Olha só. Esse G17 que eu coloquei no começo do bloco aqui, por exemplo, ele é um G17 que está aqui só para a gente saber que eu estou trabalhando no plano XY. E aí eu vou fazer um arco aqui no plano XY, tá vendo? Eu vou para a posição X tanto, Y tanto. E aí eu vou ter que dar outros dois comandos aqui com I e com J. Se eu tiver no plano ZX, eu vou ter que dar uma posição no plano ZX e eu vou ter que dar um comando aqui, dois comandos com I e com K. E se eu tiver no plano YZ, eu vou ter que dar dois comandos com J e com K. O que são esses I, J e K aqui, ó? Para a gente saber, I, J e K são vetores que são análogos aos eixos X, Y e Z. Como assim análogos? O I, ele é um vetorzinho paralelo ao eixo X, o J é um vetorzinho paralelo ao eixo Y, e o K é um vetorzinho paralelo ao eixo Z. Eu vou mostrar para vocês como é que funciona esses vetores aí agora. Então vamos aqui. Eu vou desenhar aqui para vocês. Olha só, pessoal. Eu vou criar um desenho novo aqui. Agora eu estou usando essa ferramenta Jamboard do Google aqui, que ela tem umas facilidades aqui para nós. Vou deixar um plano de fundo aqui pintadinho pra gente. E vamos dizer que vai acontecer o seguinte, ó. Eu vou ter aqui um zero peça, vai estar em alguma posição aqui. Vamos dizer que ele está nessa posição aqui, ó. Dá uma aumentadinha aqui, muito miserável. Então, essa daqui vai ser a nossa posição x0, y0. Estou no plano xy, posição 0, 0 aqui. Aí eu fiz uma usinagem toda lá, caminhei pra caramba com a minha ferramenta, e a minha ferramenta veio parar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então tá aqui, ó. Né? Ela tá na posição X, vamos pensar que cada quadradinho é 5 milímetros. Então ela tá na posição X30, Y30 absoluto, tá? Então tá aqui. Chegado aqui,
eu quero fazer um círculo, na verdade eu não quero fazer bem um círculo, eu quero fazer um arco, e esse arco vai ter um raio aqui, ó. Eu vou andar 1, 2, 3, 4, 5 para cá. Então aqui vai estar o centro do meu círculo. 2, 3, 4, 5. Vou passar por aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Vou passar por aqui. E 1, 2, 3, 4, 5. Vou passar por aqui. E eu quero fazer esse arco aqui, ó. Saindo daqui, eu vou fazer um círculo mais ou menos assim. Passando por aqui, passando por aqui. E terminando aqui, ó. Eu quero fazer este arco aqui, ó, de 270 graus. Beleza? Como que eu vou fazer esse arco aqui, ó? Bom, primeira coisa que eu tenho que lembrar é o sentido dos meus eixos, né? Então, aqui para cima a gente tem o eixo Y, aqui para cá a gente tem o eixo X. Então, de X para Y, o Z está saindo aqui da minha tela, né? Esse aqui seria o eixo Z. Então, uma rotação de X para Y, ela vai ficar, né, uma rotação nesse sentido aqui, ó, ficaria com o dedão apontando para fora da tela, que seria o positivo. Então, rotação nesse sentido aqui é o positivo. Repara que eu quero fazer o meu arco circular aqui. Estou ruim de desenho hoje. Nesse sentido aqui, ó. Então, esse sentido aqui é o contrário desse sentido que a gente colocou aqui. Então, a gente sabe que esse sentido aqui é o negativo. Negativo é horário. Horário é G02. Então, a gente sabe que a gente vai fazer um G02 para fazer esse movimento aqui. Beleza. Lá em cima, em algum lugar do código, eu vou dizer que eu estou trabalhando em coordenadas absolutas. Então, vai ter um G90 aqui. E beleza. Esse aqui vai ser o meu zero peça. Tranquilo. Aqui, ó, eu estou na posição X30, Y30. Esta posição aqui, ó, na verdade, vamos olhar para essa posição do meio primeiro. Ó, eu não andei nada em Y, então aqui no meio eu continuo com Y30. Mas em X eu andei 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. Então eu estou em X55 aqui, ó. Beleza. E aí daqui para cá o que aconteceu? Eu andei 5 quadradinhos em Y para baixo. Então eu estou em Y5. E eu andei 5 quadradinhos em X para a direita. Então eu estou em X55. Beleza. Tá aqui. Sei que eu vou fazer um G02 e agora eu já sei a minha posição final aqui, ó. Eu sei que eu vou parar em X55, Y5. Beleza. O que é aquele danado daquele vetor I e J lá? Aquele vetor, ele vai ser algo assim, ó. O vetor IJ, ele é um vetor que sai da sua posição inicial do arco e aponta para o centro do círculo. Então, esse vetor IJ, ele vai vir aqui, ó, para cá. Ele faz exatamente isso aqui, ó. É esse vetor amarelo que eu desenhei aqui, ó. Certo? Então, beleza. Qual que é o tamanho desse vetor na direção X? Eu começo em 30 e vou até 55. Então, o tamanho dele na direção X é 55 menos 30, que é 25. Então, aqui em I, eu vou colocar 25. Qual a direção desse vetor aqui em J? Bom, eu comecei em Y igual a 30 e terminei em Y igual a 30. Então, em Y, esse vetor tem tamanho 0. Então, em J, eu vou colocar o tamanho 0. E beleza. Se eu fizer este comando aqui, se eu colocar esse comando aqui, quase vai funcionar. Por que quase vai funcionar? Porque o G02, né, a interpolação circular, ele é um comando de corte, ele precisa também da velocidade de avanço estar programada, né? Se você colocou alguma velocidade de avanço qualquer aqui, aí ele vai funcionar. Ou se você colocou aqui em cima, ela também vai funcionar, porque velocidade de avanço é um comando modal também. Vamos brincar de fazer isso daqui no sino trem, ó, só para vocês verem que funciona.
Eu vou aqui no meu programinha. Aqui eu estava brincando com o pessoal ontem aqui. Então vamos apagar tudo isso aqui e começar de novo. Então, para fazer aquele círculo lá, vamos imaginar que eu vou trabalhar em coordenadas métricas, então G710. Eu vou trabalhar no plano XY, então G17. E vou trabalhar em coordenadas absolutas, G90. E eu vou trabalhar no meu zero peça G54. Então, G54. Vocês devem lembrar que a gente fez algumas configurações para essa máquina aqui, para vocês fazerem a avaliação lá, né? Que você ia nesse botãozinho Offset aqui, aí você vai cair nessa tabela de ferramentas, você vem aqui em Work Offset, aqui em G54 até G57, e aí você consegue ver todos aqui ou você consegue ver em detalhes. Repara que eu zerei todos os zeros peça aqui, então depois da avaliação, se você quiser, entra aqui nessas configurações e zera esses zeros peça aqui de volta, né? A gente estava com X100, Y100, aqui eu zerei tudo, voltei tudo para o original. Se você ver os 4 zeros peça aqui, estão todos zerados, tá? Então eu falo para vocês fazerem isso para não dar nenhuma diferença entre o meu código e de vocês aí. Voltando aqui para o nosso código, então tá aqui, ó, primeira linha tá feita. Tem algumas coisinhas que eu quero fazer. A primeira coisa que eu vou fazer é gerar uma peça em branco aqui. Ontem eu já acabei gerando ela, então vai ser igual tá aqui, uma peça de eu vou fazer uma peça de 100 por 100 aqui, na verdade, 100 milímetros por 100 milímetros, e não fiz 100 por 100 e 10 milímetros de espessura, que tá bom pra gente. Então beleza, ele pula essa linha aqui, não sei porquê. Vamos selecionar uma ferramenta. Aqui não tem necessidade de ser uma ferramenta específica, né? Eu vou selecionar uma ferramenta de diâmetro pequeno aqui, só para a gente brincar. Trocar de ferramenta. Ligar a rotação em qualquer direção, com qualquer rotação também, que a gente não especificou nada aqui. Eu vou dar um M30 para terminar o código. E aqui, ó, o que a gente vai fazer? Primeira coisa que eu vou fazer é aproximar a minha ferramenta da minha peça, né? Então, vamos lá, vamos dar um G00, X0, Y0, vamos deixar ela com 2 milímetros de altura aqui. Aliás, não vou nem aproximar aqui, já vou aproximar do ponto que a gente vai entrar aqui, que vai ser no X30, Y30. Então, vamos deixar aqui, X30, Y30. Vamos fazer uma interpolação linear só para baixar aqui para Z-2, com velocidade de avanço de 100 mm por minuto. Tô tirando esses dados de velocidades e rotações aí, tudo da minha cabeça mesmo, tá, pessoal? É importante a gente fazer esse comando que está aqui. Então agora, ó, o que eu vou fazer? Não é isso que eu queria. O que eu vou fazer? Eu vou pegar, agora que a gente já está com a broca no lugar certo aqui, com o bit no lugar certo, eu vou colocar exatamente esse comando aqui, ó. Então G02, 2, X55, Y5, 5, I25, J0, o F já está aqui em cima, não preciso colocar, e o G17 já está aqui em cima, também não preciso colocar. Vamos ver o que vai acontecer. Aconteceu algo esquisito. Eu acho que eu devo ter criado essa peça aqui errada. Peraí. Vamos ver aqui. Aqui.
Aqui, ó. Isso aqui era para estar zerado. Fiz bobagem. Agora sim. Aí, ó. Tá aqui, ó. Então, se você reparar aqui, ó, a gente começou exatamente de x30, y30 e a gente termina em, vamos dar mais um aqui, x55, y5 e a gente fez nossos 3/4 de circunferência aqui maravilhosamente bem. Por que é importante eu definir o sentido da rotação? Repara que se eu trocar aqui, ó, só de G02 para G03, olha só o que vai acontecer. Tá vendo que ele gerou um arco totalmente diferente? Por que aconteceu isso? Porque com o G02 eu tinha que andar desse ponto aqui até esse aqui no sentido horário. Então ele vinha por aqui. Com o G03 eu tenho que andar do mesmo ponto inicial para o mesmo ponto final no sentido anti-horário. Então repara que o arco final aqui, o arco resultante foi totalmente diferente. Vou voltar para G02 aqui, mas só para vocês verem por que é importante a gente selecionar o sentido da rotação corretamente aí, senão o seu arco sai totalmente diferente. Aqui, beleza, fizemos o arco corretamente. E agora? Agora é importante vocês... Pode falar. Eu não entendi como é que você determinou o ponto final ali do arco. O ponto final, ele é exatamente o ponto que eu vou colocar aqui no meu código, tá vendo? Ó? Porque eu vou começar... quando eu começar o círculo, eu vou estar aqui em x30, y30, né? E eu vou dar o ponto final, né? Pro G02. Eu dou exatamente o ponto final... E esse 25J0, ele vai ser aquele vetor que aponta para o centro do meu círculo, né, relativo à posição inicial aqui. Então, o que você passa no comando, repara aqui, ó, é só exatamente a posição final. Tá, o I25 eu até entendi. E o J0? O J0 é porque é o seguinte... Esse vetor aqui, ó, ele tem 25 unidades aqui na direção X e 0 na direção Y, né? Ele começa em Y30 e termina em Y30 também. Então, em J aqui eu vou ter 0. Ah, entendi, professor. Obrigado. Entendeu? Nada, imagina. Beleza. Então, fizemos o círculo corretamente aqui. Por que esse comando aqui é tão poderoso? Porque com esse comando eu consigo fazer qualquer arco, inclusive uma circunferência completa. Eu consigo fazer o círculo fechado, né? Se vocês olharem aqui, ó, tem um negócio legal que dá para fazer. Por exemplo, vamos dizer que eu quisesse fazer um círculo fechado. Eu vou sair de x30 e y30 e vou chegar em x30 e y30. O que eu tenho que mudar nessa linha aqui, ó? Vamos pensar. Se eu for lá pro meu código, pro meu desenho aqui, esse vetor IJ vai ser o mesmo, porque eu continuo saindo desse ponto e continuo com o centro do círculo aqui. A única coisa que eu vou ter que mudar nessa linha para terminar o círculo é colocar a posição final igual à inicial, né? Colocar x30 e y30. Então a primeira coisa que eu vou fazer é isso. Eu vou mudar aqui para x30 e y30 para fechar o círculo. E aí a gente fecha o círculo bonitinho. Fizemos um círculo perfeito aqui. Uma curiosidade muito interessante é a seguinte. Lembra que os comandos x e y são modais, né? Se eles são modais e eles estão setados aqui em cima já, eu não preciso dizer esses comandos de novo aqui embaixo. Então, se eu vou fazer um círculo fechado, olha só que interessante. Se eu já tenho as posições x e y aqui, aqui dizer x30 e y30 de novo é não alterar o valor de x nem de y, né? Porque x e y são modais. Então, eu posso apagar isso aqui dessa linha, ó,
Fica uma linha bem esquisita, porque você só tem o I e o J, mas o programa entende perfeitamente e faz o círculo. Olha só que legal. Aí, bonitinho. Então, Professor, isso pode falar. desculpa atrapalhar aí. Se eu Imagina. quiser fazer uma elipse, é com esse comando também ou não? Não. A elipse, eu acho que... Eu não sei. A elipse tem como fazer com esse comando, na verdade, sim. Mas aí você teria que trabalhar com escala, né? Você pega... Você vai fazer um comando de interpolação circular, mas você aplica um fator de escala em algum eixo do seu sistema de coordenadas. Aí você consegue, né, ele desenha em um círculo, só que vai virar uma elipse, porque você aplicou a escala em um eixo só. Entendi. Se você colocar a escala em Y, ele vai crescer para Y e vai fazer normal X, né? Isso, exatamente. Entendi, obrigado. Nada. Professor, Pode falar. se você colocasse o I0 e o J25, ele mudaria a posição da circunferência aí, né? Isso, exatamente. Se eu colocar o I0 e J25, o que vai acontecer? Ó? Vamos dar uma olhada aqui no desenho. Vou desenhar em vermelho aqui. Ó. I0 significa que eu não mudei nada em X, então eu estaria na vertical aqui. J25 significa que eu dei 5 quadradinhos para cima em Y aqui, ó. 5. Então, I0 J25 me colocaria o centro da circunferência aqui, ó, né? Então ele faria um círculo G02 saindo para cá e ele vai dar essa volta toda aqui e vai chegar aqui, o círculo vai ficar para cima. Aqui, ó. Isso aqui é rapidinho de fazer aqui no nosso sinotrem. Vai aqui, ó, I0 J25. Olha lá, aí ele faz pra cima, em vez de fazer puladinho aqui igual a gente estava fazendo. Então, Entendi, professor. Ele determina mais ou menos onde começa a posição do raio, né? como assim? Por exemplo, ali no outro exemplo estava o I25, que é o X. Aham, Ele vai andar 25 em X, né? Que vai ser o raio, né? isso. O valor do raio esse, né? Isso mesmo. Aqui acontece isso porque o nosso vetorzinho está deitado aqui, né? Se eu tivesse um vetor inclinado, que poderia ser também, aí não vai dar exatamente o raio aqui, né? Mas se você fizer um teorema de Pitágoras aqui, você acha o raio facinho. Entendi, professor. Valeu. Entendeu? Imagina. Beleza, então vamos lá. Vocês vão ver que com o outro comando agora, com o raio, a gente precisa dar uns paranauê para fazer certinho um círculo inteiro, não dá para fazer. Aqui é um exemplo antigo que eu tinha colocado, eu acho que eu vou tirar esse exemplo daqui, porque a gente já trabalhou bastante aqui, não precisa fazer esse exemplo aqui. Vamos para a interpolação circular com a sintaxe do raio agora, fornecendo o raio. Até a metade do comando é muito parecida, né? Então, se você vai dar um G02 ou um G03, tanto faz, você vai estar com o seu plano de trabalho selecionado, você vai dar a posição final do seu arco da mesma forma, e aí, em vez de dar o X ou o Y, você vai dar o raio, né? Você vai dar um CR igual e dar o raio aqui. Qual que é o problema com isso? O problema com isso é o seguinte, ó. Não é aqui que eu queria, é aqui, ó. Vamos dar uma limpada aqui. E vamos pensar assim, ó. O que você passou para a máquina com aquele comando com a sintaxe de fornecer o raio? Você passou a posição inicial, que é a posição onde está a sua ferramenta, beleza. Você passou a posição final, que é a posição onde a sua ferramenta vai chegar, vamos dizer que é aqui, beleza. Então a máquina sabe que tem 2 pontos. E você vai dar para ela um raio. Você vai falar, olha, máquina, eu quero que você faça um movimento, eu vou dar o sentido para você, eu quero que o sentido seja esse aqui, por exemplo, e o raio é tanto. Aí beleza, você tem 2 pontos, você consegue achar o centro do círculo, né? E a distância do centro do círculo até
cada um desses pontos aqui é igual, porque ela vai ser o raio, né? Você tem raio aqui e você tem raio aqui. Então, encontrei o centro, beleza. Vou fazer o arco assim? Vou fazer. Então, a máquina pode fazer esse movimento aqui, ó. Esse círculo aqui. Beleza. Foi nesse sentido. Utilizou essa informação de raio. Beleza. Ok. Só que olha o que acontece. Quando eu defino só o raio, eu não defino uma posição só possível para o centro, né? Eu posso traçar aqui outro ponto aqui, que também está essa distância R desses dois pontos que são o começo e o fim do meu arco. Beleza, mas né, se o meu centro estiver aqui, o meu círculo vai ser esse círculo aqui, ó. Se ele for esse círculo aqui, tem como eu fazer um arco nessa direção? Tem. Eu posso fazer esse arco aqui, ó. Esse aqui, ó. Aqui para cá. Então, começou aqui, terminou aqui. O raio é o raio fornecido e o sentido é o sentido fornecido também. Então, a máquina tem duas alternativas. Quando eu dou dois pontos, o raio e o sentido, ou ela pode fazer esse raio maior aqui, que a gente desenhou aqui em preto, ou ela pode fazer esse raio menor aqui, esse raio não, né? Ela pode fazer esse arco maior aqui, que a gente desenhou em preto, ou a gente pode fazer esse arco menor aqui, que a gente desenhou em vermelho. Qual arco que a máquina vai fazer? Para resolver essa questão, eles introduziram na linguagem CNC um sinal para o raio. Se você nunca na sua vida viu uma circunferência de raio negativo, hoje você verá. Então, o que acontece? Se você deixar o raio positivo, raio maior que zero, ele sempre vai escolher o menor arco para fazer. Então, o arco de menor ângulo aqui, né? Então, esse daqui é para o raio positivo. Se eu trocar o sinal do raio, ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai fazer um raio negativo. É exatamente o mesmo tamanho de raio, só que você vai dar um sinal negativo lá no seu programa, né? Então, vamos tentar fazer aquele 3/4 de arco que a gente estava fazendo lá. Então, eu vou sair de x30, y30, eu vou para x55, y5, né? Igual a gente estava fazendo. O raio, aqui a gente sabe que vale 25. E agora eu vou tentar fazer esse arco grandão aqui que a gente tinha feito lá. Como que eu faço isso com essa sintaxe aqui, ó? Eu vou continuar fazendo o G02, porque o sentido é o mesmo, né? Aí eu vou fazer o quê? Eu vou continuar dando a posição final, que é x55, y5, e eu vou dar o raio, CR igual a 25. Só que eu tenho que pensar, se eu der o CR igual a 25 positivo, ele vai fazer qual raio? Ele vai fazer o raio menor, né? Então, ele vai fazer esse raio aqui, ó. Certo? Se eu der CR igual a 25. Se eu der CR igual a menos 25, ele vai fazer o raio maior. Então, ele vai fazer esse aqui, ó. Então, eu tenho que dar lá no meu programa CR igual a menos 25. E aí, se a gente simular, aí ele faz certinho. Se eu der o CR igual a 25, só pra gente ver aqui, cara, isso é uma coisa muito bom ter um simulador. Você imagina você ter que imaginar o código todo, né? Olha só, ele faz o arquinho menor. Então, você tem esse primeiro detalhe aí que você tem que ver. Você pode passar o raio positivo ou negativo. Dependendo de como você passar, ele vai fazer o arco maior ou menor. Qual que é o segundo detalhe aqui? O segundo detalhe é o seguinte: vamos tentar fazer uma circunferência inteira, né? Então, meu ponto de chegada é igual ao meu ponto de saída, x30, y30, raio 25. Beleza. Vamos fazer. Você vai ver que ele não consegue fazer. Olha só.
Ele falou aqui, ó, erro no ponto final do círculo. Por que que isso acontece? Porque se eu der para o programa um ponto e falar assim para ele, ó, faz um círculo para mim que começa e termina nesse ponto de raio 25. Ele poderia fazer esse círculo aqui que a gente queria. Mas ele poderia fazer esse aqui também, ó. Ou ele poderia fazer um outro para cá. Quer dizer, quando eu dou um ponto só e o raio, eu posso ter o centro do círculo em qualquer lugar aqui, ó. Então ela não consegue saber como eu quero fazer esse círculo. Por isso que esse comando só com o raio não funciona, porque você tem pouca informação. Você não consegue saber onde é que está o centro do círculo que você quer fazer. Então, aí eu falei para vocês, existe uma gambiarra para você fazer esse círculo utilizando aquele comando do raio, que eu pessoalmente não sou favorável do uso, mas que se você vai fazer um círculo só, você pode, e você não lembra como que usa o I e o J, você pode fazer com esse do raio, que é o seguinte, né? Você pode dividir o seu arco em duas etapas, né? Então, se o raio é 25 aqui, eu posso fazer uma primeira etapa que vai do x30 até o x80, né? Então eu fiz a metade superior do arco e depois eu posso dar um segundo comando aqui embaixo. Não preciso copiar o G02 porque ele é modal. Eu posso dar um segundo comando aqui embaixo para ele voltar para o 30 aqui. O Y30 copiei aqui, mas não precisaria. O CR também não precisaria. E olha só. Aqui, ó. E já deu erro de novo. Vamos lá. Ah, não. X30. Vamos ver se ele faz. Não entendi, mas vamos lá. G02, X30, Y30. Ah, é o CR que não é modal. CR não é modal. Tinha que dar o CR igual a 25 aqui de novo. Aí, ó, aí ele faz. Tinha faltado só o CR. Então, assim, tá errado? Não tá errado você fazer com dois comandos aqui, ó. Né? Se eu fosse... Ih, travou. Ih, travou. Pé. Bom, vou continuar dando aula mesmo assim. Vocês estão me ouvindo aí, né? Travou só o sino trem, não foi o computador inteiro não, né? Sim, tá normal. Ah, beleza. Então foi só o sino trem mesmo. Então, tá errado? Não tá errado, né? Você fazer com dois comandos. O que acontece? Acontece que esse comando, tanto o G02 quanto o G03, eles servem para fazer mais do que círculos, né? Você pode fazer uma interpolação que a gente chama de helicoidal. E o que é a interpolação helicoidal? Ela é uma interpolação que vai fazer como se fosse uma espiral assim, né? E você pode fazer ela subindo ou descendo. Então, basicamente, você vai desenhar círculos, só que você vai andar no eixo Z aqui, se eu estiver trabalhando no XY, no caso, né? E isso é muito útil. E se você for fazer uma interpolação helicoidal com a sintaxe do I e do J, né, do IJK, você consegue fazer tudo em um comando só, né? Você dá o centro do círculo e você diz quantas voltas ele tem que dar lá. Se você for fazer com essa sintaxe de fornecer o raio, aí já vai dar problema, porque você vai ter que fazer cada meia volta um comando novo. E aí se você for dar, sei lá, 100 voltas para fazer uma usinagem de um furo ali, você vai criar 200 linhas de código sem
sem necessidade, quando você poderia fazer tudo com uma linha de código só. Tá? Então por isso que tem essa necessidade aí. Acordou pra vida. Aqui. Vamos deixar abertinho aqui. Pronto. Vamos deixar quietinho aqui. Depois, pessoal, aqui, ó. Então aqui temos um resuminho básico aqui, né? Que a gente tem a velocidade de avanço a ser programada. Ainda não é o resumo. O resumo é essas duas aqui de baixo. Você tem a velocidade de avanço que você tem que programar também, porque senão ele não vai fazer. Então a velocidade de avanço você pode colocar no final do bloco ou ela é modal. Você pode ter colocado no bloco anterior que funciona. Como vocês viram aqui, esse CR igual aqui não é modal, hein? Então o CR você tem que repetir em todos os blocos, tá? Mas os comandos X, Y, F, até, se não me engano, I, J e K são modais também. G02, G03, G17, 18 e 19 também são modais. Bom, para terminar, a gente temos um exercíciozinho que dá para fazer aqui, ó. A gente ainda não tem, a gente ainda não teve, na verdade, compensação de raio, né? A gente vai ter dentro das próximas aulas compensação de raio, então não vai dar para fazer essa usinagem tão bonitinha assim, com a fresa já passando de lado aqui e tal. A gente vai fazer ela com o meio da fresa passando pelas posições aqui, e aí depois quando a gente aprender a compensação de raio, aí vocês vão ver que o programa é quase igual, você só vai ativar a compensação de raio e ele vai fazer a usinagem bonitinho aqui para você, tá? Mas hoje a gente vai se preocupar só em colocar o centro da ferramenta no contorno da peça aqui. Então vamos lá, tem até algumas especificações aqui de diâmetro da fresa e tudo mais. Eu não vou usar essa especificação de diâmetro da fresa aqui, justamente porque se eu escolher uma fresa muito larga não vai dar para ver desenho nenhum aqui, gente, só vai ver um borrão. Se eu escolher uma fresa fininha, aí eu vou conseguir ver alguma coisa melhor. Tem outras especificações que dá para usar, por exemplo, velocidade de avanço, envelope, o sentido da usinagem, que a gente vai fazer no sentido anti-horário aqui, 0 peça G54, unidades em milímetros. Essa peça aqui, a peça bruta, ela tem 50 mm de altura por 50 mm de largura, não foi definida espessura aqui. Então vamos começar a trabalhar nesse programa aqui, ó. Essas linhas aqui vou tirar daqui, vamos mudar essa peça bruta. Então ela é uma peça de 50 por 50, vamos deixar ela com 10 mm mesmo, tá aqui. Já troquei ferramenta, já coloquei a minha menor fresa aqui e tal, comecei a rotação, tudo bonitinho. E vamos começar esse programa aí. Então, a primeira coisa que eu vou fazer no programa é posicionar a minha fresa aqui na posição x-16, y-16. Eu vou fazer isso, e aqui em Z, como a profundidade é de 2,5 mm, que a gente vai passar em volta da peça aqui, ó. Repara que o branco aqui está em relevo, né? Então, como a gente vai passar com 2,5 mm, eu já vou deixar ela em Z igual a menos 2,5, que vai me adiantar um pouquinho aí o processo. Então aqui, ó, eu vou fazer um G00, colocar ela em x menos 16, y menos 16, e z menos 2,5. Então tá aqui, minha fresa, vou até fazer assim, para facilitar a vida. A minha fresa vai vir para cá, beleza. Depois que ela vier para cá, a gente vai começar uma primeira aproximação. E a primeira passada que eu vou fazer é por aqui, ó. Eu vou começar por aqui. O centro da fresa vai ficar na posição onde eu deveria cortar aqui. Não porque isso está correto, mas por causa daquela compensação de raio que eu já falei. Então eu vou deixar esse centro da fresa aqui. Como minha fresa tem 4 mm de diâmetro, eu vou deixar ela a 3 mm aqui, o centro a 3 mm da minha peça. Então eu vou deixar ele em x menos 3.
Eu nem precisaria dar o G00 aqui, né? Porque já tá. X menos 3. Em Y, ela vai para a posição 5. E beleza. E daqui para frente eu vou começar o meu corte. Então, ó, só para a gente ver o que está acontecendo. Olha só. Se você ver, ela veio lá de cima, tal, veio para essa posição aqui. E agora a gente aproximou aqui, ó, para começar o corte. Como eu já estou em Z igual a menos 2,5, se você reparar, a ferramenta já está mais baixa aqui que o perfil da peça. Então, a hora que eu entrar, ela já vai entrar cortando. Vamos deixar na vista superior aqui agora, que vai ser mais fácil da gente ver. Então, eu vou entrar aqui, ó, e eu vou andar com o meu centro até esse pontinho aqui, ó. Esse pontinho aqui vai ser a posição X igual a 5 mais 13,64, 18,64. Então, olha só. G01, X 18,64, F 250. Beleza, é isso que a gente vai fazer. Então ela vai entrar na peça ali, ó. Vai dar uma primeira entrada. Aqui. Veio pra cá. Daqui, ó. Vamos dar um zoomzinho aqui pra vocês verem. Eu vou precisar fazer um círculo. E repara que ele é um arco maior do que 180 graus, tá vendo? Então eu vou precisar fazer um círculo. Eu vou sair da posição aqui, de uma posição em Y, e eu vou terminar na mesma posição em Y. Não em X, né, mas em Y aqui na elevação. Eu vou sair e terminar no mesmo ponto. Então não preciso me preocupar com Y. No X, eu vou sair de 18,64 e vou para 31,43. Então olha só. Eu vou fazer esse círculo aqui, ó. Repara que aqui a gente, se eu fizer a regrinha da mão direita, lá o dedão está entrando na tela. O X está para cá, o Y está para cima, então o Z está saindo. Então eu vou fazer uma rotação negativa. Rotação negativa é sentido horário. Sentido horário é G02. Então eu vou fazer o G02. Fazendo o G02, eu não preciso me preocupar com Y. Eu vou para a posição X igual a 31,43. E o raio é 6,5. Só que repara que esse arco aqui ele é maior do que 180 graus. Então meu raio tem que ser negativo. Aqui, ó. Vamos simular. Aí, ó. Se você der um zoomzinho aqui, dá pra ver que esse raio, ele começa aqui, ó, inclinadinho para fora, tá vendo? Então, ele é um raio maior do que 180 graus. Se eu fizesse com o CR positivo, eu teria um arco pequenininho aqui, um arco curtinho aqui. Que seria o arco menor. Se eu tirar, vai funcionar bem. Aí, ó, esse arco aqui ele é um pouco menor do que 180 graus. Não dá pra ver direito, mas repara que ele está inclinado aqui para a direita. Ó. Então, esse arco aqui é menor do que 180 graus. Então, o arco correto é com o CR negativo aqui, ó. Beleza. Então, tá aqui o nosso arco. Depois que eu terminei o arco, eu vou voltar para o G01 e eu vou vir para cá, ó. Essa posição aqui, ó. Repara que eu tenho um chanfre aqui de 5 por 45. Então eu tenho 5 milímetros aqui, mais 5 aqui são 10. Se o total é 50, aqui é 40, né? X igual a 40. Então eu vou fazer um G01. X 40. E depois eu vou fazer um G01, vou continuar no G01. Eu vou para a posição X45, Y10. Por quê? Porque eu estava no Y5, eu vou subir mais 5 aqui. Eu estava no X40, eu vou andar mais 5 para a direita. Então, X45, Y10. Daqui para cá, eu vou andar só em Y. Né? Em X eu não vou andar.
eu vou da posição y10 para essa posição aqui, ó. Repara que eu tenho um raio 6 aqui, mais 5 desse canal, então eu tenho 11. Né? 50 menos 11 vai dar 39. Então eu vou para y39. E quando eu chegar aqui, eu vou ter que fazer um arco de 90 graus, né? No sentido, agora com a mão direita, se você fizer com a sua mão direita, o dedão vai estar saindo da tela. Dedão saindo é rotação positiva é sentido anti-horário é G03, né? Então a gente vai fazer um G03. Eu vou terminar aqui, ó, eu começo na posição X45, Y39 e eu vou terminar na posição X39, Y45. X39, Y45. E o raio disso daí é 6. Então, CR igual a 6. 6 positivo, porque esse arco aqui é menor do que 180 graus. Vamos dar uma executadinha aqui, que faz tempo que a gente não roda. Ó, legal. Até lá tá chegando. Beleza. Agora daqui pra cá. Repara que daqui até aqui eu tenho 33. Então eu vou para x igual a 33, fazendo um G01. Depois aqui, ó, eu vou fazer um arco. O sentido desse arco aqui é negativo, porque o meu dedão tá entrando na tela, né? Então, dedão entrando na tela, negativo, sentido horário. Sentido horário G02. Então, depois que eu vier para cá, para o X33, eu vou fazer um G02. Eu vou sair do X33, eu vou parar no X17. E eu vou fazer isso com um raio de 9.43. Então, CR igual a 9.43. Positivo ou negativo? Que é positivo, né? Porque esse arco aqui é menor do que 180 graus. Depois eu vou de X17 aqui, ó, para cá. Então aqui eu tenho 4 por 45, tenho 4 milímetros aqui, mais 5 daqui, 9. Então eu vou de 17 para 9. Depois eu vou fazer um G01 de novo, X9. Vamos lá que tá acabando. Cheguei aqui. Do X9 eu vou descer para cá, então eu vou andar menos 4 em X, eu vou para X5, e menos 4 em Y, eu estava em Y igual a 45, menos 4 eu vou para Y igual a 41. Então eu já estou no G01, X5, Y41. E depois eu vou descer para Y, aqui ó, o raio aqui é 5, então eu tenho 5 do canal mais 5 aqui, eu tenho 10. Eu vou para Y10. E por último eu vou fazer esse último arquinho aqui, ó. Esse arcozinho aqui, ele tem, ele vai ser feito no sentido de rotação positiva, né, sentido anti-horário, então G03. Eu vou terminar esse arco na posição X igual a 10, Y igual a 5. E o raio dele é 5 positivo, porque esse arco aqui é menor do que 90 graus. Então, feito isso, eu vou terminar a usinagem desse perfil aqui, ó, ou pelo menos o que deveria ser a usinagem desse perfil. Então, aqui está o nosso perfil. Repara que o último movimento que eu tenho que fazer é esse arquinho aqui, porque senão eu vou perder esse cantinho aqui, senão eu vou passar reto aqui, eu perdi o cantinho, terminei o cantinho. Beleza, pessoal? Eu vou aproveitar o adiantado da hora aqui.
de uma sexta-feira, o cara mandar uma pauleira dessa de programação é triste, né? Esse aqui é mais complicadinho. Pensou um desse aqui na prova? Porra, aí sim. Não, daria pra fazer. Professor, Fala aí. tem uma hora que você comentou que a parte branca ela ficava em relevo, ela é mais alta. Ela é mais alta, isso. Por quê? Porque tá em branco ali? Por quê? É questão do desenho. Deixa eu dar um alt aqui. O desenho ele foi feito de uma forma aqui que a parte branca é a parte que está mais alta, né? Então, quando você vai usinar, você tem que usinar essa parte de fora aqui, para a parte branca ficar para fora. Mas é meio padrão isso aí. Não é muito padrão, é questão desse desenho. Dependendo do desenho que você pegar, ó, não tem diferença de cor, tá vendo? Aí você tem que, o que vai ser especificado, para você saber o que você tem que usinar, tem que ser o desenho mesmo, né? Que nem esse aqui, ele tem uma outra vista aqui, ó. E essa outra vista aqui, ela especifica para você a altura do canal aqui, tá vendo? Então você sabe que isso daqui tem que ser feito para baixo da superfície da peça, e não o contrário, né? Entendi. Valeu. Tá? Nada, imagina. É que esse desenho aqui mesmo, ele é meio pobrinho, a gente tem que dar uma explicada, né? Mesmo, senão fica difícil de saber o que tem que fazer. Eu pensou se usinar o lado de dentro todo aqui e fazer errado.